Então, pessoal, esse final de semana eu fiquei mais em casa, tomando conta da cachorra, porque estava um pouquinho dodói. E eu me deparei com algumas situações e eu queria falar um pouquinho sobre elas. Eu queria falar sobre eleições de 2018. Então, bora começar do começo? Eu vou falar um pouquinho algumas curiosidades que eu achei bem interessante. Por exemplo, cerca de 96% dos brasileiros hoje não se sentem representados pelas pessoas que estão no governo. E ainda cai um pouquinho mais, só um pouquinho, em questão de aprovação do governo. Hoje, só 6% das pessoas aprovam o governo atual. 6%. Em 2015, ficou proibido que pessoas jurídicas injetassem dinheiro na campanha política. E a gente sabe que isso era um fundo que os partidos usavam muito, eram que recebessem dinheiro de pessoas jurídicas. Como eu falo pessoas jurídicas, são empresas e etc e tal. Com isso, eles criaram o FEFC, que é um fundo especial de financiamento de campanha, que, na verdade, de uma certa forma, somos nós que pagamos esse FEFC, né? Mas foi uma forma que eles conseguiram para continuar injetando dinheiro nas campanhas. Agora eu vou falar um pouquinho do calendário político desse ano, que muita gente não sabe. Eu mesmo não sabia, fiquei sabendo quando pesquisei. 18 de junho sai o valor do FEFC, quanto que vai ser a divisão para cada um dos partidos. E em 16 de agosto começam as campanhas políticas. Dia 4 de outubro é o último dia de campanha em rádios e TVs, no dia 4 de outubro. E no dia 5 de outubro é o último dia de campanha em jornais. Jornais impressos, por exemplo, no dia 5 é o último dia. Caso não seja definido no primeiro turno, o segundo turno será no dia 28 de outubro. Só uma curiosidade que eu achei interessante é que os políticos eles não podem ser presos 15 dias antes das eleições até 2 dias depois das eleições. Claro, se for um preso em flagrante, por exemplo, aí ele pode ser preso em flagrante. Agora, está ocorrendo uma investigação e a investigação terminou no dia, faltando 2 dias para a eleição. Essa pessoa não vai ser presa, ela vai ser presa somente depois que a eleição ocorrer. Isso também funciona para o eleitor, mas o eleitor são 5 dias antes e 2 dias depois, desde que não seja em flagrante, tá? Lembrando que boca de urna é flagrante, então se você vê um eleitor mesmo fazendo campanha, quanto um candidato fazendo campanha, ele pode ser preso, porque isso é considerado flagrante. Agora eu vou falar com vocês alguns mitos que eu escutei muito, já escutei isso várias vezes. Então eu vou falar com vocês alguns mitos sobre as eleições no geral. Vou tomar uma aguinha antes do meu copo super maduro. Aposto que todo mundo já ouviu aquele mito, né? Se 50% da população não for votar, vai ter que ser feita uma nova eleição. Mentira. Se 50% não for, 60% não for, essas pessoas que não foram participar das eleições, eles simplesmente perderam a oportunidade de escolher uma pessoa para representá-los no governo. Ponto. Não vai fazer diferença. Um outro mito é 50% votar em brancos e nulos, vai ter que ter uma nova eleição. Novamente um novo mito. Se 50% ou 60% não forem votar em branco e nulo, é a mesma coisa, você só vai escolher uma pessoa para te representar. Na prática, da mesma forma. Tem uma também que eles falam, né? Se eu votar branco ou nulo, no final das contas vai para fulano, vai para tal candidato. Não, isso também é mito. Branco e nulo, eles não são computados, então eles não entram nas eleições. Eles falam que assim, mas se eu tiver mais branco, mais nulo, tal candidato pode ser eleito. Não, é mito. Na verdade, o que muda é o quociente eleitoral, porque se você tem menos pessoas votando, você precisa que para aquele candidato ser eleito,
você precisa de menos votos, porque tem menos pessoas votando. Branco e nulo, um outro, né, que eles sempre comentam, né, voto branco é diferente de nulo, nulo é para isso, branco é para aquilo. Não, gente, na prática, os dois são para a mesma coisa, porque na prática, eles não são computados, eles nem funcionam. Uma outra dúvida também, né, que eu vejo, muita gente fica com essa dúvida sobre usar ou não campanha de político, de candidato, usar camisa, né, de político, de candidato no dia da eleição. Eu posso fazer isso? Gente, você pode manifestar apoio político desde que individual e de forma silenciosa. Ou seja, você pode ir colado adesivo no corpo inteiro, desde que não seja pelado, porque isso é atentado ao pudor, aí são outros 500. Você pode ir o corpo inteiro de adesivo de político, desde que seja somente você, de forma silenciosa e individual. Você pode fazer isso sim. Isso principalmente, essa curiosidade, principalmente de cidade pequena, né? Tem como saber em quem eu votei? Primeiro que voto é secreto. Eu lembro que eu uma vez perguntei isso para os meus pais, quando mais novo, que eu sou de cidade pequena, sobre, tem como um candidato saber em quem eu votei? Gente, não tem. Por mais que sejam 5 pessoas votando naquele colégio eleitoral, eles não vão saber quem são aqueles 5. Se você não falar, eles não vão saber, porque voto é secreto. E se não tiver urna? E se a urna não funcionar? Normalmente, eles sempre têm pelo menos uma urna reserva. Mas se a urna reserva também falhar, o voto pode ser feito em urna de lona, com cédulas de papel, como era feito anteriormente. Uma outra curiosidade são quantos candidatos a presidente de 2018. São 13 candidatos, é a segunda maior quantidade de candidatos a presidentes do Brasil. A única vez que foi maior foi em 1989, que foram 22 candidatos. Agora umas perguntinhas para vocês. As eleições de 2018, vocês sabem quem que vocês vão votar? Quais são os cargos sendo disputados esse ano? A gente tem 5 cargos sendo disputados esse ano. Deputado federal, deputado estadual, governador, senador e presidente. 5. Já sabe quem são os 5? Eu vi esse ano, né? Esse ano tem algumas campanhas muito estranhas, até engraçadas, né? Eu vejo muita gente postando nas redes sociais, por exemplo, se você apoia tal candidato, favor me excluir. Se você é a favor de tal candidato, favor me excluir. Gente, quanto vale uma amizade para vocês hoje? Aí a pergunta nem é só essa. Você, que está apoiando tal candidato ou aquele candidato, você já pegou tudo que aquele candidato fala que vai fazer? As propostas de governo, o plano de governo, a forma que ele vai governar. Você já leu? Porque eu vejo muita gente falando, eu vou votar em tal pessoa. Eu vou fazer a campanha para tal pessoa. Mas você já leu o plano de governo dele? Você já conseguiu ver? Você já leu quais são as ideias dele? Já foi em busca disso? Por exemplo, os seus ideais, eles são parecidos com o candidato que você vai fazer a campanha? Aquele candidato, ele vale a amizade daquela pessoa que você já tem há tantos anos? Ao invés de excluir a pessoa porque ela apoia um candidato, pergunta para ela o porquê que ela apoia aquele candidato. Falar, por exemplo, porque esse candidato ele é a favor da moral, da ética, da família. As ações dele condiz com o que ele fala que ele é? Antes do Instituto de Pesquisa, pesquise você mesmo sobre o candidato. Pesquise sobre o partido que ele é filiado. Se você ainda tiver tempo, pesquise o histórico tanto
do partido quanto do político. Às vezes o político está tantos anos na política e você vai pegar aí os históricos dos projetos implementados, das ideias que ele implementou e não condiz nada com o que ele está falando e nem com os seus próprios ideais. Então vamos abrir um diálogo de perguntar para o outro, por que você apoia? Quais são as ideias dele? E o que as ideias dele podem te ajudar? Eu não quero fazer isso, eu não quero discutir com ninguém. Muito bem, não discuta. Até porque você não sabe como que o outro funciona. Mas pegue as suas próprias ideias, pesquise sobre os candidatos, pesquise sobre tudo isso primeiro, forme a sua opinião e demonstre a sua opinião para o outro. Se o outro aceitar a sua ideia, ok, se não obrigue. Ninguém é obrigado a aceitar a sua ideia. Ninguém é obrigado. Mas uma coisa eu te digo, você apoiar um candidato sabendo o background dele, sabendo toda a história, será muito mais fácil se alguém te questionar por que você vota. Não é simplesmente porque é meu candidato e pronto. Então vamos pesquisar um pouquinho dos nossos candidatos, vamos tentar fazer uma eleição 2018 melhor. Então vamos tentar dar uma pesquisada antes de fazer nossas escolhas para esse ano. Vamos tentar mudar um pouquinho. Eu sei que não é fácil, mas a esperança é a última que morre, né, gente? Vamos lá fazer de novo. Vamos fazer diferente. E é isso aí. Espero que vocês consigam ter uma ideia do que são as eleições desse ano, como que elas vão ocorrer e o quão importante é o papel de vocês. Não entre em brigas desnecessárias por causa de partido, não desfaçam amizades por causa de um candidato, porque aquela pessoa que está votando no candidato e quer desfazer uma amizade, daqui a alguns tempos ela vai ver que aquele candidato não era realmente o que ela queria. Então, não vão brigar, não vão fazer confusão por causa de uma eleição. Busque conhecimento para saber em quem você vai votar. Pelo menos você vai ter uma consciência limpa de quem você votou. Não é que você votou só por causa de picuinha contra os outros. Então, faça diferente. Se você gostar, se inscreva no canal, dá um joinha, comenta aí o que eu posso ter falado de errado, o que eu falei de errado, com certeza que tem algumas situações. Não sou dono da verdade, estou aqui para aprender. Tudo isso que eu falei com vocês aqui hoje, eu busquei em vários sites, tipo Gazeta, Politizei, no próprio Google. Então pode ser que eu tenha algumas informações erradas. Então se eu tiver falado alguma besteira, me sinaliza aqui embaixo, que eu faço uma retratação. Eu acho que eu estou aberto a qualquer tipo de conversa. Se gostar, dá um joinha, curta, comenta e logo logo teremos outros vídeos no canal. Até a próxima, pessoal!